Beleza, bom, agora a gente vai ver o Align Content, tá? O Align Content, ele alinha um grupo de itens, tá? Mas geralmente funciona melhor quando a gente tem mais de uma linha de itens, tá? Quando eles quebram de linha, digamos assim, tá? Então, vamos ver isso com calma e você vai ver. Mas também é aquela questão de alinhar no eixo Y, tá? No eixo contrário ao Flex Direction. Então, nosso Flex Direction tá row, o Align Content vai alinhar no eixo Y, tá? Beleza, vamos visualizar isso então. Para fazer isso acontecer, eu vou ter que fazer uma coisa. Eu já tirei aqueles paddings que estavam aqui que a gente viu na aula passada, né, para desalinhar os textos, removi aqueles style inlines que eu tinha feito. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar mais elementos aqui para a gente conseguir ter pra gente conseguir ter quebra de linha. E se eu não me engano, vai acontecer uma coisa interessante agora, que até a gente vai ver o comportamento de como o Flexbox distribui elementos, tá? Eu vou atualizar aqui e olha só, vamos ver se vai acontecer. Isso, olha só. O Flexbox, o que ele fez? Ele pegou, então, o FlexBases aqui, é porque a gente não chegou ainda na aula de FlexBases. Na hora que a gente chegar lá, eu já expliquei tudo, né? Mas vamos lá. Ele pegou o nosso FlexBases, que é 10%, e aí o que ele fez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele entende que o nosso container é 100%, e ele pegou o bases, né, que é 10%, e falou assim, tá bom, vou distribuir os primeiros itens, e cada um desses itens vai ter 10%, e aí depois, então, o que sobrar eu também vou distribuir igualmente usando as outras propriedades que tem, o Justify Content, que aqui no caso, se eu não me engano, a gente está usando Space Between, beleza? Então, a gente tem que tomar cuidado como a gente usa o Flexbox, porque senão pode acontecer um resultado inesperado como foi esse aqui, tá? Não está tudo distribuído direitinho, bonitinho, a gente teria que reajustar aqui o FlexBases ou outras propriedades. Mas não é isso que eu quero mostrar, mas deixa eu só fazer uma coisa aqui então. Para isso aqui funcionar, eu vou aumentar o nosso FlexBases aqui para... Vamos ver se 25% vai ficar legal. Tá, pode ser 25%, mas agora eu vou ter que diminuir a quantidade de itens, tá? Não precisa ser isso tudo, então. Deixa eu diminuir essa aqui, atualizar. Beleza, acho que... Deixa eu só diminuir a altura também, que aí eu acho que já vai ficar legal, tá? Vou diminuir para 50. Beleza, acho que agora vai dar para a gente visualizar certinho, tá? Então, o que acontece? A gente está com a propriedade aqui, ó, o nosso Justify Content está Space Between, certo? Então, por isso que a gente está... deixa eu pensar direitinho aqui. Tá, legal. Bom, o nosso Align Items, pelo que eu estou vendo aqui, eu deletei ele, tá? Deixa eu só dar um... Eu deletei o nosso Align Items, que a gente tinha feito na aula passada. Eu vou deixar ele no Flex Start mesmo, tá? Então vamos lá. Só vou voltar aqui o Align Items, porque eu deletei ele sem querer aqui. Antes de eu iniciar o vídeo, eu deletei ele. Align Items, Flex Start. Beleza. Vou atualizar aqui agora, vai subir, vai ficar começando pelo topo. Belezinha. Tá. Agora, o Align Content, tá? Ele vai funcionar para todas as linhas. E aí, a gente tem, então, as propriedades aqui do Align Content, tá? Flex Start. Vamos começar pelo Flex Start. Opa, não é aqui, é aqui. E aí, então, o Flex Start, o que ele faz? Ele sobrepõe essa questão do Flex querer distribuir todos os elementos igualmente dentro do container, né? Porque por padrão o Flex vai fazendo isso, né? Então, o Flex Start ele já sobrepôs o padrão. Se a gente ver aqui, ó, ele fala que o padrão é o stretch, tá? Mas como a gente adicionou a altura, então ele não fez o stretch em cada elemento, tá? Beleza. E aí, então, aí a gente vai, então, brincando. Tem o Flex End, que vai jogar tudo para baixo, tá? A gente tem
o space between, o space around. É muito similar ao que a gente faz com o justify content, tá? Então, se eu colocar agora aqui o space between, só lembrando que o justify content ele faz isso na horizontal e o align content faz isso na vertical, tá? Essa aqui é a diferença. Pode ser que você falou assim, então é a mesma coisa? Não, tá? O align content, ele vai adicionar esses espaços na vertical. E o justify content, que foi o que a gente viu lá nas primeiras aulas de Flexbox, ele vai fazer isso no eixo horizontal, no eixo do Flex Direction, beleza? Eu sei que é um pouquinho complexo, mas vamos com calma que você vai pegando, beleza? Qualquer coisa é só ir consultando a documentação sempre que tiver dúvida, tá? Então, se eu colocar agora space between, ele vai jogar o primeiro e a última row bem colada no topo e embaixo e vai colocar um espaço entre elas, tá? Ó, bem colada no topo, colada embaixo e um espaço entre elas. E assim, as demais propriedades, né? Deixa eu só ver aqui certinho. Tá. Olha só. O align content, ele não tem o space evenly, tá? O space evenly, aparentemente, eu nem me lembrava de cabeça, para ser sincero, tá? Mas ele não tem o space evenly, ele tem só o space between e o space around, tá? Então vamos testar o space around. E aí, se a gente atualiza aqui, então, é como se ele adicionasse o mesmo espaço orientado ao item, a row, no caso aqui, né? Ele vai adicionar esse espaço aqui, que vem mais ou menos aqui, tá na metade. Depois, para essa row inteira, ele também adiciona um espaço aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, beleza? Bom, esse aqui é o Align Content, não tem muito segredo, é basicamente você tomar conta se os seus elementos têm altura, se os seus elementos estão dentro de um container também que tem altura suficiente, porque se os elementos não tiverem altura, se eu tirar o height aqui do container, aí não faz muito sentido, tá? Olha o que acontece. Então, basicamente é você tomar conta de que você está suprindo todas as condições para você usar o Align Content, beleza? Bom, então eu acho que é isso, né? O Align Content é relativamente simples, tá? E aí, então, na próxima aula, a gente vai começar a ver as propriedades dos items, tá? Que tem umas coisas bem interessantes também, belezinha? Bom, então é isso. Te vejo na próxima aula.